Olá, tudo bom? Compartilhar com vocês algumas coisas que eu já passei, e talvez a maior parte de vocês tenha passado também. Algumas vezes, desde a infância, a gente vê pessoas perguntando: olha, qual o dia do seu aniversário? Qual o seu signo? E aí alguém me perguntou qual o dia do seu aniversário, eu informei e falou assim: então o seu signo é de Leão. E o signo de Leão tem uma personalidade desse jeito, tem um pensamento assim, um comportamento de tal forma, e você tem que tomar cuidado essa semana, porque essa semana os astros dizem que você vai ter dificuldade, ou essa semana é muito boa para você, porque você está numa semana de sorte. E como responder a isso? Como olhar para então essa questão de signo e talvez essa definição de futuro e perspectiva do que pode acontecer, ou até de quem eu sou, de qual é o meu temperamento e o meu comportamento? Bom, se eu pauto a Bíblia como a palavra de Deus, como meu orientador, como a palavra revelada e como a estrutura que eu sigo para a minha vida, eu não tenho como acreditar em signo. Eu não tenho como aceitar que isso seja uma verdade que vai definir o meu perfil ou que vai definir o meu futuro. Alguns exemplos na Bíblia nos mostram isso. Hoje eu vou compartilhar apenas um exemplo para a gente poder entender um pouco de como isso pode se acometer. Está lá em Josué, capítulo 10, nos versículos 12 e 13, diz o seguinte: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Essa história é muito interessante, porque o povo de Gibeão tinha feito uma aliança com Josué e 5 reinos em volta de Gibeão tinham ficado com medo, uma vez que Josué estava batalhando pela terra prometida, conquistando muitos reinados. Ao final ele conquistou 31 reinos em suas batalhas. Então Josué estava com a unção da vitória. Ele estava conquistando esses reinados e os reinos vizinhos a Gibeão ficaram com medo. Já que Gibeão fez aliança com Josué, certamente a qualquer momento eles nos atacam e vencerão de nós. Então 5 reinos se juntaram para lutar contra Gibeão. Quando isso aconteceu, Gibeão mandou um mensageiro para Josué e falou: olha, apressa-te, vem nos socorrer porque nós temos aliança contigo. E os reinos estão contra mim e vão batalhar contra o meu povo. Josué consultou a Deus e falou: Deus, está no tempo? É a hora de eu ir? É o momento de eu batalhar e pelejar por Gibeão e os gibeonitas? E Deus confirmou para ele: vai que eu te darei vitória nessa batalha. Então, quando eu tenho uma pessoa que é pautada, que é guiada pela palavra de Deus, como foi o caso de Josué, ele começa uma batalha e a batalha era muito grande e ele percebeu que o dia acabaria antes da batalha. E isso não era bom, afinal a gente está falando de muitos anos atrás. Esse povo não tinha energia elétrica, não tinha iluminação, não tinha o tipo de comunicação que nós temos hoje. Então as batalhas durante a noite tinham que cessar, ou então era uma batalha às cegas, onde muitas vezes um matava o seu próprio companheiro. Então, nesse conceito, nesse contexto, Josué olhou para o sol de um lado e falou: Sol, fique aí. Olhou para a lua do outro lado e falou: Lua, fique aí. E eles pararam por quase um dia inteiro, até que Josué terminasse a batalha, vencesse a luta e trouxesse vitória ao povo de Gibeão. Bom, se um homem que segue a palavra de Deus, que se pauta em ouvir o que Deus tem para dizer, que se pauta em saber o tempo de Deus para a sua vida, consegue parar o sol e parar a lua, eu, como uma pessoa que também acredito nesta palavra, como uma palavra que pode me direcionar e me guiar, eu não posso acreditar que a simples posição da Lua ou a posição de outros planetas ou a constelação no dia que eu nasci vai definir o meu perfil, meu caráter e meu comportamento. O que pode definir isso
É sim a palavra de Deus. Quanto mais eu me aprofundo nela, mais eu leio dela, mais eu vou trabalhar o meu perfil e o meu caráter de forma que eu consiga, então, ser uma pessoa melhor, ajudar outras pessoas a se tornarem melhores. Então, eu não posso limitar minha vida a um signo, não posso limitar minha vida a um mapeamento astral, porque eu creio num Deus que para o Sol e para a Lua para poder atender a necessidade de um dos seus filhos. E se a gente parar para falar sobre para o Sol e para a Lua, a gente acha uma divergência na realidade do sistema solar que nós conhecemos hoje, e Josué não conhecia na história, para a realidade do que aconteceu realmente. Então vejamos, Josué foi um homem que olhou para o Sol, mandou parar, olhou para a Lua e mandou parar. Foi isso mesmo que aconteceu? Será então que a Bíblia está correta ou que ela está certa nos seus fatos? Isso foi registrado da forma como foi dito. E o que foi dito não foi exatamente o que aconteceu pelo nosso conhecimento do sistema solar. Então o que aconteceu naquele dia? Nós entendemos hoje que o Sol é o centro do nosso sistema solar, não do universo, do nosso sistema solar. E no nosso sistema solar nós estamos no planeta Terra girando em torno do Sol. Então quando Josué pediu para o Sol parar, na verdade não foi o Sol que parou, foi o movimento de giro da Terra em volta do Sol, de traslação em volta do Sol, esse movimento parou. Quando esse movimento para, o Sol se detém numa posição só, porque a nossa ilusão é de que o Sol se desloca sobre o céu, mas na verdade é a Terra que está girando. Então o Sol se para naquela posição. Josué sabia disso? Não. Quando ele pede para a Lua parar também, o que acontece? A Lua também se movimenta em volta da Terra. Mas se só a Lua parar e a Terra continuar girando dentro do seu próprio eixo, a Lua ainda continuaria seu movimento no céu, pela visão de Josué. Então, quando Josué fez esse pedido para Sol, para a Lua, na verdade o que aconteceu foi a Terra parou o seu movimento em torno do Sol. A Terra parou o seu movimento em torno de si mesma e a Lua também parou de se deslocar em torno da Terra. Então percebam que o pedido de um homem de Deus fez com que todo o universo parasse. O universo inteiro parou por quase 24 horas, como diz a palavra de Deus. Por quase 24 horas todo o universo permaneceu parado para que Josué pudesse concluir uma batalha e trazer vitória a um povo que ele tinha aliança. Então isso não significa só que Deus é fiel a Josué, que Deus é fiel em sua palavra, mas significa também que Deus é fiel em ouvir, mesmo que nós não saibamos como dizer. Josué não sabia que deveria pedir para parar o movimento de giro da Terra em torno do Sol, nem que o giro da Terra em torno dela deveria parar, e nem que a Lua deveria parar de girar em torno da Terra. Ele sabia que precisava de mais tempo com o Sol claro. E esse pedido dele, vindo do coração, Deus atendeu. Então, um segundo ponto que eu posso trazer para a gente pensar um pouco hoje é que não importa como eu oro, como eu peço, Deus sabe ouvir o desejo do nosso coração. E Ele, melhor do que ninguém, conhece todas as leis do universo, as leis da física. E Ele sabe o que Ele pode fazer e o que vai acontecer para se cumprir na nossa vida a vontade dEle. Tudo para Ele é possível, tudo Ele consegue fazer. Ele parou o universo. E nessa parada do universo não se perdeu gravidade, não se perdeu as estações do tempo, mas parou-se por 24 horas quase para que um homem pudesse terminar a sua batalha, mesmo que ele não tenha pedido do modo correto. Então lembre disso. Às vezes você diz assim, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, eu não sei como dizer o que eu quero falar, não sei expressar o que eu sinto. Apenas abra a boca, fala do jeito que você souber falar. Diga para Deus, Deus, eu preciso de você. Deus, a minha vida vai estar em suas mãos. E não no mapeamento das estrelas ou no mapeamento dos planetas. Deus, é em Ti que eu confio e é em Ti que eu entrego o meu futuro, os meus pensamentos, os meus sonhos. Não importa se você já tem definido todos os seus sonhos, se você entregar eles na mão de Deus, Deus vai fazer cumprir na sua vida o que Ele entende como melhor e como necessário e o que Ele prometeu. Então, essa mensagem para hoje é para a gente entender que Deus ouve o nosso coração, não só as nossas palavras, entende a nossa necessidade
e para até mesmo o universo para nos entregar o que nós precisamos. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada e que você possa entregar a sua vida a Ele como o regente da sua vida e não aos astros, não aos alinhamentos da Terra com outros planetas. Deus te abençoe.